vaidade de vaidades. Diz Coelho, ou o pregador da Assembleia: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Porque uma geração vai, outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Nasce o sol, e o sol se põe, e apressa-se e volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento praia ao sul, faz o seu giro para o norte, continuadamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Todos os rios vão para o mar, e contudo o mar não se enche nunca. Ao lugar para onde os rios vão, para ali tornam eles a correr. Todas as coisas são trabalhosas, e o homem não pode exprimir a profundidade desse trabalho. Os seus olhos não se fartam, os ouvidos não se enchem de ouvir. O que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se fará. Porque de modo algum, nada há de novo debaixo do sol. É com esse início do livro Eclesiastes que eu queria começar, convidando você para estar conosco e também enviar suas dúvidas, suas perguntas sobre saúde mental para o nosso Instagram ou para a conta, as perguntas do YouTube aqui na Mansão do Caminho. O livro Eclesiastes, ele se insere dentro dos chamados livros sapienciais da Bíblia. Aqueles livros que falam de sabedorias muito profundas, particularmente me atrai, porque fala de uma sabedoria muito prática, assim, lidando com o sofrimento. Então, aqui na websérie Jesus e Saúde Mental, nós trouxemos análise sobre o livro de Jó, que está dentro também dos livros sapienciais. E o livro de Jó vai trazer a questão do sofrimento, mas trazendo o porquê do sofrimento, porque o homem justo sofre. O livro Eclesiastes, ele também traz a questão do sofrimento, mas em uma outra perspectiva muito profunda, muito interessante. E é interessante a gente pensar, logo no início, situar um pouco historicamente falando, pensa-se que talvez o autor do Eclesiastes tenha sido o rei Salomão, mas há uma controvérsia em relação a isso, talvez não bata muito a data, Então, há uma controvérsia, inclusive, quando foi escrito. Mas Eclesiastes significa, digamos, o orador, o pregador da Assembleia, Por isso que tem lá o Coelho, quando vai falar vaidade das vaidades, diz Coelho, ou o pregador. Porque é como se fosse um discurso que estava na Assembleia, o pregador defendendo. Um discurso, portanto, sobre o sofrimento humano. A gente pensa que é sobre as vaidades, mas no final das contas, a temática mais profunda do livro Eclesiastes vai ao encontro da temática mais profunda do livro de Jó, que é a temática do sofrimento, a temática do porquê nós sofremos, e trazendo algumas outras visões que se complementam. É um livro bastante pessimista. Se você percebe a introdução, é um livro que traz um pessimismo que tem a ver com a constatação do fato básico da vida, que é a existência de um sofrer. Um fato básico da vida que é a existência de um sofrimento. E nessa perspectiva, o Eclesiastes até foi colocado em xeque. Perguntaram se, ao longo do tempo, se ele de fato deveria estar dentro da Bíblia. Ou seja, é um livro canônico que traz uma revelação divina. E a ideia que se chega, você vê alguns teólogos chegando nessa conclusão, que sim, mas é um livro eminentemente de um humano, provavelmente um rei, talvez o rei Salomão, talvez não, mas um rei sábio, uma pessoa sábia, uma pessoa com conhecimento, com sabedoria, que pega o conhecimento divino e traz uma reflexão, um aprofundamento sobre o conhecimento divino. Então, não é uma revelação divina
né? Porque, por exemplo, no livro de Jó, você tem ali, né, o Jó trazendo as suas lamentações, a sua tristeza. Portanto, tem um pessimismo também no livro de Jó, mas em algum momento o livro de Jó tem uma revelação mística e aí tem uma canonicidade no livro de Jó. No livro Eclesiastes, que é um livro mais curto, não tem essa, digamos, revelação divina. É um pregador pensando sobre a vida. Então é como se fosse uma pessoa, né, religiosa pensando sobre a vida e compartilhando, né, a sua visão espiritual, a sua visão religiosa, a sua visão com os outros sobre o que aprendeu. Então, sim, deveria estar na Bíblia, segundo a interpretação de muitos religiosos, na ideia de que é não uma revelação direta de Deus, mas uma revelação interpretada ao homem para, digamos, até de certa forma, fazer com que a gente entenda as nossas limitações de entendimento, já que o Eclesiastes mostra muito essa limitação. Então, nesse sentido, o que eu gostaria primeiro de destacar hoje. Primeiro a gente vai ler muitas partes do livro, mas eu queria começar destacando o início. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. E, de certa forma, tudo é vaidade porque não há nada novo na Terra, no mundo, debaixo do sol. Tudo já está posto. Sendo que nós, por mais que nos debrucemos para o entendimento do mundo, do universo, nós temos muitas limitações. E nos acharmos capazes de dar a última resposta seria o principal indício da nossa vaidade. E o livro é repleto dessa conclusão. Tudo é vaidade. Mas há também uma outra conclusão, que seria tudo é vaidade e correr atrás do vento. Ou seja, é impossível correr para tentar chegar a pegar o vento. A gente sente o vento, né? Então seria um esforço inaudito. Então, dessa forma, a palavra vaidade aí tem uma veracidade de tradução, segundo grande parte dos estudiosos, porque a vaidade significaria essa ilusão, essa fuga, essa aparência, né? Portanto, algo que é fugidio. Então, vaidade nessa perspectiva profunda. Vaidade seria o sinônimo de a nossa tentativa de correr atrás do vento. A vaidade, uma ilusão, né, em que a gente tenta se apegar, mas que não consegue encobrir a realidade. E não consegue explicar a realidade. Então, quando a gente vê assim essa questão da vaidade, a gente pode primeiro dizer, não é bem assim. Ele está também sendo muito pessimista. E, de fato, é uma visão pessimista no sentido de trazer uma ideia de mais triste. Beleza. Tudo bem, mas vamos primeiro, então, nos debruçarmos, né, sobre vaidade. E aí acho que é interessante. A vaidade tem a ver com orgulho. A vaidade tem a ver, portanto, com a necessidade de aparência para encobrir alguma deficiência íntima. Então, há alguma aparência externa para encobrir alguma limitação interna. Aí eu tenho a vaidade. Eu tenho o orgulho. E, em geral, ao darmos essa definição, a gente logo vai pensar na vaidade de forma negativa, de forma ruim. Mas eu queria pegar tanto o conceito kardeciano, quanto o conceito das psicologias, especialmente da psicanálise. Porque, veja, o que traz o rudimento da construção do amor a si mesmo é o instinto de conservação. Então, o instinto de conservação faz com que eu me preserve, faz com que eu olhe para mim. Então, esse olhar para mim é um rudimento do amor a mim mesmo. Mas esse olhar para mim também é um rudimento de um orgulho. Então, se a vaidade está ligada a um orgulho, a vaidade, assim como o orgulho,
tem um germe inicial, um rudimento igual ao rudimento do amor a si mesmo, que é o instinto de conservação. Então, qual é a consequência? Qual é o desdobramento disso? É que existe um tipo de vaidade, um tipo de orgulho que é muito necessário e que está muito vinculado ao amor próprio. A psicanálise vai chamar isso de narcisismo primário. Nós temos o narcisismo. Todos nós temos o narcisismo, que é a ideia de como nós construímos a nossa autoimagem. Mas há o narcisismo primário, que é um narcisismo que preenche de fato as nossas lacunas de forma estruturada e estrutural, das bases da construção da nossa vida, da nossa personalidade, do nosso ser, do nosso ego. Portanto, tem a ver com o amor próprio. O narcisismo primário tem a ver com a capacidade de a gente colocar dentro de nós o amor que nós recebemos de fora, dos nossos pais, por exemplo, ou das figuras parentais, das figuras que exerceram essa expressão de amor. Então, esse amor a si mesmo, ele está vinculado a um narcisismo primário, a um narcisismo que faz a base primeira da construção do nosso ego, da nossa personalidade, do nosso ser. Então não é algo ruim, tem a ver com o amor próprio, é algo necessário. Não é essa vaidade que o livro está tratando, é a vaidade essa que tenta de forma atrapalhada preencher algo apenas na aparência e não na essência. Tenta preencher limitações, dificuldades, deficiências apenas na aparência e não se preenchendo de forma mais profunda. É essa a vaidade que é como o vento, que é fugidia, que é algo que, digamos assim, tem um trabalho de Sísifo, né, da mitologia. Quanto mais a gente está levando, Sísifo foi condenado a levar a pedra ao topo da montanha, mas quando ele estava chegando, a pedra caía. Aí ele tem que fazer o trabalho de novo. Então, o trabalho no narcisismo primário é um trabalho que vai e volta, porque nunca consegue atingir o seu objetivo principal, que é se encher de amor, que se encher de estrutura para poder construir novas expectativas de vida, construir uma segurança. Nessa perspectiva, eu acho muito interessante que o livro Eclesiastes ele traz um sentimento diferente, né? Enquanto o livro de Jó traz um sentimento de tristeza, de sofrimento, o sofrimento narrado pelo Eclesiastes traz uma emoção chamada certo tédio. Enquanto o Jó está cansado pelo excesso de tristeza que ele vem acumulando, o pregador do Eclesiastes demonstra um cansaço pelo excesso de tédio que ele vem vivenciando. Então, o cansaço, a expressão externa, pode ser a expressão física externa, a expressão de energia externa, de movimentação, de comportamento externo, é mobilizada no livro de Jó pelo excesso de tristeza ao longo do tempo. Aqui no Eclesiastes a gente tem a tristeza, mas tem algo a mais, que é o tédio. Essa emoção complexa que traz uma certa ausência de surpresa. Nós nos entediamos quando nós ficamos sem surpresas, sem encanto pela vida. E fazemos uma colocação de uma certa tristeza porque rapidamente nos decepcionamos. Então, o tédio é uma emoção complexa, né? Não é uma emoção básica, uma emoção que a gente merece estudar. Porque o tédio é uma das grandes motivadoras da infelicidade das pessoas. Já colocaria isso Bertrand Russell no seu livro, né, Caminhos para a Felicidade, né?
Então, nesse livro que o Bertrand Russell escreve sobre a felicidade, ele vai falar as causas da infelicidade e as causas da felicidade. Ele coloca que uma das causas da infelicidade era o tédio. Justamente porque o tédio é essa ausência do encanto, pelo excesso de decepção ou pelo excesso de proteção. Então, nós diminuímos o tônus afetivo. E perceba isso no livro do Eclesiastes, quando ele vai dizer, olha, o que foi será, o que se fez se tornará a fazer, nada há de novo debaixo do sol. Aí na frente ele vai dizer o seguinte, no capítulo 1, versículo 15, o que é torto não pode se endireitar, o que está faltando não se pode contar. Então ele está meio que dizendo assim, olha, não tem muito o que ser feito. E o tédio, ele vem justamente por essa sensação, sabe? Não é tristeza apenas, é uma certa sensação de entediamento pelo não encantamento, da não esperança de se fazer algo. Então ele vai dizer o seguinte, mais na frente, tudo caminha para o mesmo lugar, tudo vem do pó e tudo vem ao pó. Essa frase certamente você já ouviu falar, versículo 20 do capítulo 3. Tudo caminha para o mesmo lugar, tudo vem ao pó e tudo volta ao pó. Então é como se a gente não tivesse muito o que fazer. Então vem aí o sentimento de tédio, né? O tédio nos tira o ânimo, o tédio nos tira a energia. E eu acho bem interessante a gente pensar no tédio ao lermos o Eclesiastes, porque o Eclesiastes traz essa perspectiva, um certo cansaço, por entendimento, porque, olha, é assim mesmo, não temos muito o que fazer. Beleza. No segundo momento, essa constatação pode nos levar a uma perspectiva diferente, que é uma perspectiva da aceitação. E a aceitação, de certa forma, nos tira as surpresas, né? Então, portanto, nos diminui a quantidade de emoções, mas não no sentido de trazer um tédio, mas no sentido de trazer uma calma. O tédio não é calma, o tédio é irritante, o tédio é triste, né? O tédio não é uma emoção que acalma. Então, num segundo momento, essa conclusão do Eclesiastes, que no primeiro momento nos dá uma sensação de entediamento, ela pode vir ao encontro da aceitação. E é isso que a gente vai trabalhar posteriormente. A aceitação que o Eclesiastes nos convida a fazer. A aceitação do fato da vida, do sofrimento da vida, das alegrias da vida, a aceitação da vida na sua plenitude. Porque ao fazer uma série de constatações de tédio, a gente poderia pensar que o Eclesiastes vai, em algum momento, concluir que o melhor é morrer. Né? Já que vai voltar tudo para o pó, não tem muito o que fazer. Já que a gente não vai descobrir o segredo da vida, não vai se encantar por essas coisas, vamos morrer. Mas o Eclesiastes não traz essa solução. O Eclesiastes não traz a solução do suicídio. Ele coloca, ao contrário, a submissão aos desígnios da criação, né? Aos desígnios de Deus. Então ele faz, inclusive, em algum momento, um enaltecimento da alegria. Porque se no primeiro momento a gente tem uma sensação de tédio que mina qualquer emoção mais positiva, no segundo momento a postura nos leva a uma aceitação e essa aceitação nos leva a uma valorização dos momentos bons, para que nos momentos bons nós possamos nos alimentar para os momentos ruins da vida. E nesse sentido ele não faz convite em nenhum momento ao suicídio como uma solução para lidarmos com esse fato do tédio, o fato da tristeza, o fato do sofrimento, melhor dizendo, da existência. Ele nos faz um convite à aceitação aos desígnios da vida, ao tempo que a vida tem. E aí a gente vai trabalhar mais profundamente na segunda parte, né? Provavelmente na próxima semana, mas a gente queria ficar um pouco no tédio, que seria o primeiro momento. Por quê? Porque o tédio, né, ele é também gerado, tem outro tipo de situação que gera o tédio. É o excesso de sofrimento. E o Eclesiastes nos chama a atenção para isso.
quando a pessoa está sofrendo muito, é drenada pelo sofrimento, digamos assim, aprisionada, encapsulada pelo sofrimento, esse sofrimento traz um sentimento de tédio, porque às vezes o sofrimento excessivo tira a pessoa, ou tira da pessoa, pelo menos momentaneamente, a capacidade dela de se encantar pelas coisas, a capacidade dela esperançar pelas coisas. Então, o excesso de sofrimento, no livro de Jó, traz ali a perspectiva de provavelmente um quadro depressivo, a queixa. No livro do Eclesiastes, traz uma questão do entediamento, o sofrimento excessivo como uma causa de tédio. E aí eu queria trazer essa reflexão. Tédio é uma palavra que a gente escuta muito nos dias de hoje, em crianças, nos jovens. Eu fico impressionado, eu acho que meus filhos já falaram mais a palavra tédio. Papai, eu estou entediado, do que eu falei na minha vida, assim, de criança, adolescência toda. Mas, graças a Deus, não são só meus filhos, né? É um problema geracional. As crianças estão entediadas, né? As pessoas estão entediadas. E aí eu queria levantar a bola para duas questões desse entediamento. Primeiro, o excesso de oferta. O excesso de oferta prazerosa. Então, esse excesso de dopamina causa também um tédio. Por quê? Porque causa um esgotamento. O nosso organismo tem uma capacidade limite de sentir prazer. Então, se você vai dando muito prazer, chega uma hora que a pessoa não sente mais prazer. Quer ver? Se você gosta de doce, vai comer muito doce de uma vez só, chega uma hora que não está mais, o paladar fica saturado para o doce, né? E se você continua comendo, às vezes vai chegar num certo quadro compulsivo. E quando a gente pergunta para pessoas que têm compulsão alimentar, muitos vão me dizer, não, doutor, eu não estava mais sentindo prazer ao comer. Eu estava me sentindo um compelido, por isso uma compulsão para fazer. E depois vinha até a tristeza. Às vezes automaticamente, doutor. Enquanto eu estava comendo, já vinha tristeza. Por quê? Porque houve uma saturação do prazer e depois é um comportamento repetitivo, estou falando do ponto de vista cerebral, o cérebro de forma desesperada tentando manter aquele prazer às custas de algo que vem de fora. Então você veja hoje, a gente tem ali os feeds, né? As redes sociais que têm os feeds infinitos. Os feeds infinitos, você fica lá no seu celular, mexendo o dedinho, e a sensação de que sempre vem algo novo, o feed infinito. Essa sensação de que vem algo novo dá uma liberação de dopamina, né? A dopamina, ela sinaliza onde vai ter prazer, né? Para que a gente possa direcionar o nosso comportamento para esse alvo, para esse objetivo, e aí vem a liberação de serotonina para a gente sentir prazer, tá? Pois bem, veja brinquedos de criança. Teve uma época que o início estourou, né? Uma bolinha que vinha como surpresa, uma bonequinha dentro, japonesa. E aí tinha uma bonequinha. Então, o encanto o encanto da bolinha, do brinquedo, era abrir. Era abrir. Entendeu? Veja, dê um presente para uma criança sem o embrulho. E dê um presente com embrulho. Ela vai adorar muito mais com embrulho. Ela gosta de abrir, ficar surpresa, querer logo ver. Então ela tem ali um excesso de dopamina, motivando ela a abrir aquele brinquedo e depois ela abre. Então imagine, bolar um brinquedo para que a criança pudesse abrir 3, 4 vezes, né? É basicamente o feed infinito. Todas essas coisas vão... Eita, vai vir algo. Vai vir algo. E esse algo direciona e libera prazer. Então, o excesso de oferta, né? O excesso de ofertas que dão prazer, né? E a surpresa, ela faz essa sensação de prazer. Tem estudo que mostra que mexer assim no celular, né?
ativa o circuito de prazer cerebral. Então é uma coisa meio que automática. Meio que automática. Então a gente está ficando, enquanto sociedade, esgotado pelo excesso. O nosso corpo fica esgotado, né? É doce demais. E a gente acaba fazendo as coisas por compulsão, ou às vezes por repetição, sendo compelido, mas no final das contas estamos entediados. Ah, outro ponto que eu queria levantar a atenção é o tédio pelo sofrimento, que o livro Eclesiastes nos mostra. Então, o excesso de sofrimento. Então, perceba assim, as redes sociais, né? Vou trazer um conceito da psicologia, dentro das ciências do comportamento. A gente precisa de um ambiente de validação. É muito importante que os pais consigam validar as emoções dos seus filhos, né? Que nós tenhamos um ambiente de validação. Por exemplo, quando você vai lá e conta, sei lá, quando está escutando alguma fala minha e eu conto uma história que você se identifica com a história e percebe que, olha, faz parte eu sentir isso, outras pessoas sentem. Quando eu vou aqui, abro o livro de Jó e faço uma análise do livro de Jó e falo assim, olha, Jó sentiu isso. Eita, mas eu senti também. Então eu estou validando, normalizando um sentimento humano. Então a gente precisa de uma certa validação. Por outro lado, uma invalidação gera muito sofrimento. Uma invalidação a gente encontra muito nos preconceitos. A pessoa é invalidada por algo que ela tem como característica e que ela, digamos, nem pode mudar e nem deveria mudar, porque ela é assim, né? Uma cor da pele, um sotaque, uma característica física, e aí, enfim, a gente às vezes tem umas padronizações, né, na sociedade para que a gente possa passar despercebido e ser assim mais aceito, mais enquadrado. Pois bem, e o que é que acontece? Quando a gente tem muita invalidação, a gente tem muito sofrimento. E o problema da rede social é que ela pode fazer isso que eu estou fazendo com você. Validar, né? Pegando um conhecimento, usando a rede social e levando para você um conhecimento que pode validar a tua dor. Não no sentido de te acomodares na dor, mas no sentido de te dar oportunidade de entender a dor, validar a dor e tentar transformar a dor. Mas é preciso um momento de validação. Agora, as redes sociais também, elas trazem muitas informações muito belicosas, muita agressividade. E às vezes não é uma agressividade diretamente a ti, é uma agressividade com fulano. Mas um fulano que tem característica igual a que você tem. Então, por uma sensação de identificação, você se identifica com aquela agressão, que é uma invalidação que ela está sofrendo, e você automaticamente se sente também invalidado. Então, eventualmente, você pessoalmente nem sofreu aquela invalidação, mas você viu a invalidação na rede social. Então, nós estamos encharcando também os nossos jovens, né? Mas não é só o jovem, né? Porque o jovem talvez seja, assim como a criança, mais indefesa em relação a selecionar as coisas. A idade, a maturidade vai fazendo com que a gente traga alguma seleção. Então, nesse sentido, a rede social traz também um entediamento por um encharcamento de sofrimento, que se eu tivesse uma comparação com o conhecimento técnico, é um excesso de invalidação quando a gente vai vendo briga, né? A pessoa atirando pedra no outro, só que aquela pedra foi por uma característica do outro, que eu também tenho, então eu me identifico. E aí fica todo mundo sofrendo. Então as redes sociais, elas amplificam. E aí eu queria trazer uma perspectiva. A gente, às vezes, romantiza a neutralidade da rede social. Não, a rede social é neutra.
Somos nós que fazemos coisas boas ou ruins dela. Beleza, eu concordo. No entanto, concordo em parte. Porque a rede social tem uma característica a mais. Ela é extremamente potente. Então, nisso ela não é neutra. Ela é muito potente. Essa potência faz com que ela tenha uma característica, como eu conversava outro dia, e até fez uma postagem na minha rede social, que até então eu só encontrava, né, descrito em Deus, que é a onipresença, a onisciência e a onipotência, ou seja, ela está em tudo, em todos os cantos, ela está na nossa vida. Então, a rede social, ela tem essa característica de ser muito potente, então ela não é tão neutra assim, não. Ela ao ser muito potente, não pense que você vai colocar um comentário, né? Um comentário que seja, e esse comentário não vai ter uma potência. Esse comentário vai ter uma potência. Então, o problema não é da rede social em si. Beleza. Mas o que eu quero dizer é que a rede social não é neutra, assim. Não é neutra. Ela torna você mais potente. E vai tornar você mais potente nas suas limitações, nas suas perturbações. Vai potencializar as suas perturbações. Mas também vai potencializar as suas iluminações. Então, você pode usar essa rede que não é neutra, é potente, tem essa potência para poder fazer o bem. Beleza. Então, nada de achar, não, aqui eu não fiz nada demais. Fez sim. Você utilizou um instrumento extremamente potente. Então, como é que eu estou usando? E aí, sem sair nessa romantização. Então, nessa perspectiva, a rede social tem trazido também muita invalidação, muito excesso de sofrimento por invalidação, identificação com os outros. E aí a gente se sente também entediado. Estamos entediados porque é como assim, poxa, não adianta, né? Sempre vai ter uma situação difícil, sempre vai ter uma situação dolorosa. E ver isso também é muito entediante. Veja, vai vir um momento de aceitação, mas nesse primeiro momento é a entender a questão do entediamento, né? Mas eu acho interessante, porque o Eclesiastes ele vai avançar nessa primeira parte que eu queria ir finalizando aqui com vocês nesses minutos finais do nosso encontro, né? No capítulo 1, ele termina assim, olha, muita sabedoria, muito desgosto. Quanto mais conhecimento, mais sofrimento. Nos parece um contrassenso, porque a princípio, né? No Evangelho de Jesus tem lá, conhecereis a verdade e ela vos libertará. A verdade como sendo libertadora. Eu já cantei aqui a uma música de Renato Russo, né? Quando a esperança está dispersa, só a verdade me liberta. E aí vem o Eclesiastes dizendo, olha, quanto mais conhecimento, mais sofrimento. Quanto mais conhecimento, mais sofrimento. Quanto mais sabedoria, muito desgosto, né? Muita sabedoria, muito desgosto. Quanto mais conhecimento, mais sofrimento. Poxa, parece meio paradoxal. Parece meio paradoxal. Eu diria o seguinte, e a gente tem que lembrar, acho que faz sentido essa reflexão dos teólogos. Isso aqui um livro, e acho que por isso que aqui como psiquiatra, né, profissionalmente falando, como psicoterapeuta, eu acho interessante esse livro porque ele traz essa possibilidade de falar a linguagem religiosa com você, mas pegando o conhecimento levando para um conhecimento psicológico. Então, é um ser humano, por mais sábio que seja, um rei sábio que escreveu, um orador que sabe usar a sua palavra, como coloca o Eclesiastes ali, né? O próprio Eclesiastes é assembleia, orador, né? Coelé, orador, mas que fala do entendimento que ele tem das coisas divinas. Ele não teve uma revelação divina. Então, a verdade nos libertará é como se fosse a meta. Veja, o nosso caminho de evolução, nosso caminho de perfeição vai fazer com que a gente entenda a verdade, porque a gente vai estar onde? Em Deus. Eu e o Pai somos um, disse Jesus. Ou seja, esse é o conhecimento maior, a verdade maior, a perfeição maior está conectado com a divindade.
Deus está conectado conosco a partir do fluido cósmico, diz Allan Kardec, mas nós não estamos conectados com Deus por causa da nossa perturbação mesmo, né, vibratória, a nossa limitação. Então, esse estado fusional da verdade é uma verdade futura, é uma utopia futura. Num primeiro momento, o conhecimento traz sofrimento. O conhecimento traz sofrimento, porque faz a gente ver coisas que a gente não queria ver. O conhecimento faz a gente ver coisas que a gente não queria ver. No entanto, o Eclesiastes vai trazer, lá depois, no capítulo 7, a validade do sofrimento. O conhecimento traz sofrimento porque faz a gente ver coisa que a gente não queria ver no primeiro momento. No segundo momento, a gente vai ampliar ainda mais e vai ver mais ângulos. Então imagina que no primeiro momento a gente vê um ângulo só, mas a gente não queria ver, a gente não queria nem ter. Então a gente tem um mecanismo de defesa chamado negação. Então, a gente usa a negação. Então um conhecimento de um ângulo faz com que a gente não consiga deixar de ver. Então a gente não consegue negar. A gente está vendo. No futuro, a gente vai ampliar. É como diz Paulo de Tarso, hoje eu vejo em parte, eu vejo como que num espelho, eu vejo reflexo. Então esse reflexo às vezes me dá medo, sabe? No entanto, esse sofrimento gerado por um início de conhecimento é muito válido. E ele ainda vai dizer o seguinte, olha, mais vale ir a uma casa em luto do que ir a uma casa em festa. Porque esse é o fim de todo homem, todo mundo morre, né? Desse modo, quem está vivo refletirá. Mais vale o desgosto do que o riso, pois pode-se ter a face triste e o coração alegre. O coração dos sábios está na casa em luto, o coração dos sensatos está na casa em festa. A gente vai também desdobrar no programa seguinte, no encontro seguinte, para também não achar que estamos, digamos, desmerecendo a alegria. O Eclesiastes não faz isso. Ele até, como eu falei já inicialmente, ele fala que a gente sinta alegria. Mas o que ele quer dizer é que, sim, o sofrimento faz a gente rever. E por isso que ele coloca aqui o sábio está muito mais na casa em luto, porque o luto faz a gente pensar sobre a vida. A morte faz a gente pensar sobre a vida. E a vida, às vezes, não. Curioso, né? A morte faz a gente pensar sobre a vida. E a vida, por si só, às vezes, não faz a gente pensar sobre a vida. Então, ao pensarmos com o sofrimento da morte, que é o principal, né, símbolo do sofrimento, a gente faz um caminho de crescimento. E por isso o sofrimento é válido. E nesse sentido, a sabedoria é válida. Então, o Eclesiastes, no final, não é um livro que fala assim, olha, não tem como você saber, não busca. Não, ele não faz isso. Ele vai apenas chamar a atenção para que a gente não consegue saber tudo. A gente deve buscar a sabedoria, mas teremos ter a certeza da nossa limitação. É mais ou menos a visão filosófica de Sócrates. O sábio, né, o filósofo, na realidade, é aquele que ama a sabedoria, mas sabe que nunca vai atingir a sabedoria, porque o filósofo está em vida e ele sabe que o corpo por si mesmo, ele limita a sabedoria, que está na forma eidética, no mundo do eidos, né? No mundo das formas. Mas o filósofo, ele sabe que não vai ser sábio nunca, mas ele busca a sabedoria possível. É essa a mensagem também do Eclesiastes, buscar a sabedoria possível. E aí vem um alerta. Quando a gente quer saber excessivamente, ter a resposta de tudo, achar que a gente está descobrindo ou redescobrindo a roda, ele vai dizer, olha, nada há de novo debaixo do céu. Baixa um pouco a tua vola, porque isso é vaidade. Querer ser sábio hoje é vaidade. Querer ser perfeito hoje é mais vaidade. É vaidade não de amor próprio, mas essa vaidade narcisista, destruidora, destrutiva, porque faz com que a gente ache que já sabe. E aí vem um estalo final do Eclesiastes que a gente vai pensar. Ora, se eu sou ser humano,
Se eu estou na Terra, a Terra tem tanto sofrimento, seria vaidade eu pensar que eu não vou sofrer. Seria ilusão, portanto, vaidade, eu imaginar e eu querer não sofrer. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E uma das vaidades é achar que a gente não iria sofrer. Faz parte. E é importante a gente abrir esse livro Eclesiastes para poder lembrar um pouco disso e entender também que esse sofrer traz algum ensinamento. Que não seja excessivo para a gente não ficar no tédio, mas que seja um sofrimento inerente e a gente possa fazer um salto qualitativo de aceitação do fato básico da vida. Muita paz. Até o próximo programa em que iremos nos debruçar também e desdobrar um pouco mais o livro Eclesiastes, numa outra perspectiva, falamos também que cada coisa tem o seu tempo. Um abraço, até lá.